Nesta aula vamos analisar a unidade de controlo do DataPath Single Cycle, que inclui uma unidade de controlo específica para a ALU. Fazemos depois a sua implementação usando VHDL. Na aula anterior chegámos a este diagrama que constitui a versão final do DataPath Single Cycle, ou seja, do DataPath que executa cada instrução em um ciclo de relógio. Este DataPath executa um subconjunto das instruções do MIPS, nomeadamente as instruções aritméticas e lógicas do tipo R, as instruções imediatas ADDI e SLTI, as instruções de acesso à memória LoadWord e StoreWord, a instrução de salto condicional branch if equal e a instrução de salto incondicional J. Para o DataPath estar completo, é necessário agora acrescentar a unidade de controlo, que vai gerar os sinais de controlo que definem a operação dos elementos operativos do DataPath para cada uma das instruções suportadas. A unidade de controlo deve então gerar os sinais que estão identificados a vermelho na figura do slide anterior e que vão definir a operação de todos os elementos operativos do DataPath durante a execução de cada uma das instruções. Estes sinais servem para controlar a escrita ou a escrita e a leitura em elementos de estado. Em particular, controlar a escrita no banco de registros e controlar a leitura e a escrita na memória de dados. Os sinais de controlo gerados pela unidade de controlo servem ainda para definir a operação dos elementos combinatórios do DataPath, em particular para definir qual a operação aritmética ou lógica que a ALU deve realizar e nos multiplexers definir qual das entradas é encaminhada para a saída. Relativamente à ALU, já fizemos numa aula anterior a sua implementação usando VHDL. Nessa implementação, a ALU realiza 5 operações diferentes e por isso a operação é definida com 3 bits. As operações disponíveis na ALU são então as operações lógicas AND e OR, as operações aritméticas de soma e subtração e a operação set if less than. Estes 3 bits estão agrupados num sinal que designamos por ALU control. Relativamente aos sinais de controlo para os elementos de estado, temos que distinguir entre os elementos de estado que são acedidos em todos os ciclos de relógio e os que são acedidos em apenas algumas instruções. Há então alguns elementos de estado DataPath que são acedidos em todos os ciclos de relógio, como é o caso do Program Counter e da memória de instruções. Para esses elementos de estado, não há necessidade de explicitar um sinal de controle. O Program Counter é escrito em todas as transições ativas do sinal de relógio e pode ser escrito com o valor de PC mais 4 ou com o endereço-alvo da instrução de branch ou ainda com o endereço-alvo da instrução J. Relativamente à memória de instruções, no nosso modelo essa memória é apenas de leitura e é acedida em todas as instruções para a leitura do respectivo código-máquina. Há outros elementos de estado que só são acedidos quando estão a ser executadas certas instruções. É o caso da memória de dados e do banco de registros. Em particular, a memória de dados só é acedida durante a execução das instruções LoadWord e StoreWord. O LoadWord acede à memória para leitura e a instrução StoreWord acede à memória para escrita. Vão então ser necessários 2 sinais de controle independentes, um para habilitar a leitura e outro para habilitar a escrita. O banco de registros é acedido para leitura em todas as instruções e por isso não necessita de um sinal de controle para leitura.
Já para a escrita, há instruções que não escrevem no banco de registros, como é o caso da instrução store word e das instruções de salto. E por isso é necessário explicitar um sinal de controle para habilitar a escrita e que só vai ser ativado pela unidade de controle nas instruções do tipo R, nas instruções imediatas e na instrução load word. Não esquecer que nos elementos de estado a escrita é sempre realizada de forma síncrona e a leitura é sempre realizada de forma assíncrona. Falando agora especificamente dos sinais de controle da ALU, todas as instruções, à exceção da instrução J, usam esse elemento operativo. As instruções loadWord e storeWord usam a ALU para calcular o endereço da memória. Nestas instruções, a operação a realizar é a soma. As instruções de branch usam a ALU para determinar se os operandos são iguais ou diferentes. E, portanto, nestas instruções, a operação a realizar é uma subtração. As instruções aritméticas e lógicas usam a ALU para realizar a operação a que corresponde a instrução. Este grupo de instruções inclui as instruções imediatas, ADDI e SLTI. Na instrução ADDI, a operação a realizar é a soma. E na instrução SLTI é a operação set if less than. Em todas estas instruções, no loadWord, no storeWord, no branch if equal, no ADDI e no SLTI, a operação a realizar na ALU é definida a partir da análise do opcode do código-máquina, ou seja, a partir da análise dos 6 bits mais significativos do código-máquina. O grupo das instruções aritméticas e lógicas inclui ainda as instruções do tipo R. Nestas instruções, a operação a realizar pode ser o AND, o OR, a soma, a subtração ou o set if less than. Para estas instruções do tipo R, a operação da ALU é definida pelo campo funct do código-máquina. A operação a realizar na ALU, que é definida pelos 3 bits do barramento ALU control, depende então dos campos opcode e funct nas instruções aritméticas e lógicas do tipo R. Estas instruções são facilmente identificadas pela unidade de controle, uma vez que os 6 bits do opcode têm o valor 0. Nestas instruções, os 6 bits do campo funct determinam então qual a operação a realizar. Nas restantes instruções, a operação a realizar na ALU é apenas determinada a partir do opcode do código-máquina da instrução. A unidade de controle gera então os sinais de controle para todos os elementos operativos, incluindo a ALU, a partir do campo opcode, codificado nos 6 bits mais significativos do código-máquina, e do campo funct, codificado nos 6 bits menos significativos. O campo funct da instrução só é útil, no entanto, para definir qual a operação a realizar na ALU e só no caso específico das instruções do tipo R. Ou seja, os sinais de controle dos elementos de estado e dos multiplexers do datapath são gerados exclusivamente em função do opcode da instrução que está em execução. Os sinais de controle que definem a operação na ALU são função do campo funct nas instruções do tipo R e do campo opcode nas restantes instruções. A estratégia que seguimos na discussão das 3 implementações de datapath, ou seja, na versão single cycle que estamos a analisar e na versão multi-cycle e na versão pipeline, que veremos mais à frente, é termos a unidade de controle global do datapath dividida em 2 unidades de controle. A unidade de controle principal e a unidade de controle específica para a ALU. A unidade de controle principal gera os sinais de controle para os elementos de estado e para os multiplexers. A unidade de controle da ALU define a operação a realizar
em conjunto com a unidade de controle principal e usando também a informação do campo funct da instrução. Esta é a estratégia que é seguida também na bibliografia de referência desta unidade curricular. Então, a unidade de controle principal gera os sinais de controle para os 5 multiplexers do datapath. São os sinais jump, branch, mem2reg, alusource e regdst. Gera também os sinais de controle para a memória de dados, memread e memwrite, e gera ainda o sinal de controle para a escrita no banco de registros, que é o sinal regwrite. A operação da ALU é definida pela unidade de controle da ALU em conjunto com a unidade de controle principal, em função dos campos opcode e func da instrução. A unidade de controle principal gera então um sinal com 2 bits, designado por ALUOP, que determina a forma como a unidade de controle da ALU deve gerar os 3 bits que definem a operação da ALU. Se o ALUOP tiver o valor 00, a ALU deve realizar uma operação de soma. E essa situação ocorre quando a unidade de controle principal identifica uma instrução de acesso à memória ou uma instrução ADDI. Se o ALUOP tiver o valor 01, a ALU deve realizar uma operação de subtração. E isso acontece quando a unidade de controle principal identificar a instrução branch if equal. Se o ALUOP tiver o valor 10, a unidade de controle da ALU deve definir a operação a realizar em função do campo funct da instrução. A unidade de controle principal gera um ALUOP com o valor 10 quando o campo opcode da instrução tem o valor 0, que é o que acontece nas instruções de tipo R. Finalmente, se o ALUOP tiver o valor 11, a ALU deve realizar a operação set if less than. Esta situação ocorre quando a unidade de controle principal identifica a instrução SLTI. Este diagrama representa o datapath single cycle completo, já com as duas unidades de controle. A unidade de controle principal gera os sinais para os 5 multiplexers M1, M2, M3, M4 e M5. Gera também os sinais de read e de write para a memória de dados e o sinal de write para o banco de registros. Gera ainda o sinal ALUOP, que determina a forma como a unidade de controle da ALU deve gerar o código que define a operação a realizar. Temos agora todos os dados necessários para implementar a unidade de controle da ALU, que gera os 3 bits que definem a operação que a ALU deve realizar. Esta tabela mostra então a relação entre o tipo de instrução identificado pela unidade de controle principal, o campo funct da instrução e os 3 bits que definem a operação na ALU, na coluna ALU Control. Quando a unidade de controle principal identifica uma instrução load word, store word ou ADDI, a que correspondem os opcodes em hexadecimal 23, 2B e 08, gera na saída ALUOP a combinação 00. Essa combinação indica à unidade de controle da ALU que deve gerar o código da operação correspondente à soma, ou seja, o código 010. Quando a unidade de controle principal identifica a instrução branch if equal, que tem o opcode 04, gera na saída ALUOP a combinação 01, indicando à unidade de controle da ALU que deve gerar o código da operação correspondente à subtração, ou seja, o código 110. Quando a unidade de controle principal identifica uma instrução do tipo R, ou seja, uma instrução em que o opcode é 0,
gera na saída ALU-OP a combinação 1-0. Essa combinação indica à unidade de controle da ALU que deve gerar o código da operação em função do campo funct do código-máquina da instrução. Por exemplo, se o campo funct tiver o valor 24 hexadecimal, a instrução que está em execução é um AND, pelo que a operação a realizar na ALU é a operação lógica AND, que é definida com o código 000. Se o campo funct tiver o valor 2A, a instrução que está em execução é um set-if-less-than, ou a instrução SLT, pelo que a operação a realizar na ALU é a operação set-if-less-than, que tem o código 111. Quando a unidade de controle principal identifica a instrução SLTI, que tem o código 0A, ou o opcode 0A, gera na saída ALU-OP a combinação 11, indicando dessa forma a unidade de controle da ALU que deve gerar o código da operação correspondente à operação set-if-less-than. Quando a unidade de controle principal identifica a instrução J, que tem o opcode 02, o valor do ALU-OP gerado é irrelevante, uma vez que a instrução J não usa o valor calculado na ALU. Ou seja, a operação efetivamente realizada pela ALU é indiferente. Então, quando é identificada a instrução J, o valor do ALU-OP é don't care. E, portanto, o valor dos 3 bits do ALU control também são don't care. A unidade de controle da ALU é, portanto, um sistema digital combinatório que gera os 3 bits do sinal ALU control em função dos 2 bits do sinal ALU-OP e dos 6 bits do campo funct da instrução. Vamos agora ver a implementação em hardware da unidade de controle da ALU, usando para isso VHDL. A entidade é constituída por 2 sinais de entrada e um sinal de saída. Os sinais de entrada são o ALU-OP com 2 bits e o funct com 6 bits. E o sinal de saída é o ALU control com 3 bits. A unidade de controle da ALU é um sistema digital combinatório, logo pode ser descrita em VHDL por um processo combinatório que vai gerar os 3 bits da saída ALU control em função das entradas ALU-OP e funct. Em VHDL, a forma mais elegante de descrever uma situação deste tipo é através da utilização de um case. Como o sinal ALU-OP tem 2 bits, o case vai ter 4 entradas possíveis, correspondentes às combinações dos 2 bits desse sinal. Então, quando o valor do ALU-OP for 00, a unidade de controlo deve gerar o código da soma, ou seja, o ALU control deve ser 010. Esta situação acontece quando a unidade de controle principal identificou uma instrução de acesso à memória ou então a instrução ADDI. Quando o valor do ALU-OP for 01, a unidade de controle deve gerar o código da subtração, ou seja, o ALU control deve ser 110. E esta é uma situação que ocorre quando a unidade de controle principal identificou a instrução branch if equal. Quando o valor do ALU-OP for 11, a unidade de controle deve gerar o código da operação set-if-less-than, a que corresponde à combinação 111. Esta situação ocorre quando a unidade de controle principal identificou a instrução SLTI. Quando o valor do ALU-OP for 10, a unidade de controle principal identificou uma instrução do tipo R, ou seja,
uma instrução em que o valor do opcode é 0. Nesta situação, a unidade de controle da ALU deve gerar o código correspondente à instrução em execução e, para isso, tem que avaliar o valor dos 6 bits do campo funct. Em VHDL, podemos definir, para esta situação particular, um novo case com uma entrada para cada uma das instruções do tipo R suportadas. Relembro que quer os códigos do campo opcode, quer os códigos do campo funct são definidos no ISA do MIPS. Então, quando a entrada funct tiver, por exemplo, o valor 20 hexadecimal, a que corresponde à instrução ADD, a unidade de controle deve gerar o código 010 correspondente a uma soma. Quando, por exemplo, a entrada funct tiver o valor 22, a que corresponde à instrução sub, a unidade de controle deve gerar o código 110 correspondente a uma subtração. Quando a entrada funct tiver o valor 2A, a que corresponde à instrução SLT, a unidade de controle deve gerar o código 111 correspondente a uma operação set if less than. Notem que a instrução SLT e SLTI fazem na ALU a mesma operação, mas são instruções que têm tratamentos diferentes. A instrução SLT é do tipo R e, portanto, o código de operação da ALU é gerado a partir do campo funct. A instrução SLTI é do tipo I e, por isso, a operação a realizar na ALU é determinada pela unidade de controle principal. O nosso subconjunto de instruções apenas contempla 5 instruções do tipo R. O case relativo à entrada funct tem então que ter uma entrada others para tratar qualquer outro valor diferente dos 5 considerados. Essa situação corresponderia a ter sido lida da memória de instruções uma instrução não suportada, por exemplo, a instrução lógica NOR. Nessa situação, o código gerado na saída ao control é indiferente. E, portanto, os 3 bits desse sinal são don't care. Como se pode observar, esta unidade de controle não tem suporte para as instruções lógicas NOR e ou exclusivo. Que alterações seria então necessário fazer nesta unidade de controle de modo a incluir essas instruções no subconjunto de instruções suportadas? E já agora, que alterações seria necessário fazer na ALU? Relativamente à unidade de controle principal, que ainda não analisamos em detalhe, será que seria necessário fazer alguma alteração para incluir essas duas instruções, a instrução NOR e a instrução SHOR? Vamos agora analisar a implementação da unidade de controle principal que gera, a partir do valor do opcode do código máquina da instrução que está em execução, um total de 8 sinais de controle. 5 sinais para controlar os multiplexers e 3 sinais para controle dos elementos de estado. Para além destes sinais, gera também o ALU-OP que já discutimos nos slides anteriores. Vamos começar por ver o significado de cada um desses sinais e o efeito que produzem quando estão inativos e quando estão ativos. E vamos começar essa análise pelos sinais que controlam os elementos de estado, ou seja, a memória de dados e o banco de registros. O memRead é o sinal que permite a leitura da memória. Quando esse sinal está ativo, o conteúdo da memória de dados no endereço indicado na respectiva entrada de endereço é apresentado no barramento de dados de saída. Quando o memRead não está ativo, o barramento de dados está em alta impedância. O memWrite é o sinal que permite a escrita na memória. Quando esse sinal não está ativo, a escrita não é possível. Quando o memWrite está ativo,
o conteúdo da posição de memória cujo endereço é fornecido na entrada de endereços é substituído pelo valor apresentado no barramento de entrada de dados. O sinal ResWrite é o sinal que permite a escrita no banco de registros. Quando esse sinal está inativo, a escrita não é possível. Quando o sinal ResWrite está ativo, o registro indicado no barramento de endereços do porto de escrita é alterado pelo valor presente na correspondente entrada de dados. Os sinais de controlo dos elementos de estado têm que ter valores bem definidos em todas as instruções. Um erro comum é, por exemplo, considerar que durante a execução de uma instrução branch if equal, os sinais memRead e memWrite podem ter qualquer valor, ou seja, têm um valor de onde quer. Se assim fosse, isso queria dizer que, por exemplo, o sinal memWrite poderia ter o valor lógico 1, o que teria a desagradável consequência de, durante a execução de uma instrução de branch, uma qualquer posição de memória ser alterada, o que não é, obviamente, suposto acontecer. Portanto, recapitulando, os sinais que controlam elementos de estado têm que ter em todas as instruções valores lógicos bem definidos. Nunca são de onde quer. Vamos agora ver os sinais de controle dos multiplexers. O sinal ResDST é o sinal de controle do multiplexer M1. Quando este sinal tem o valor lógico 0, o endereço do registro de destino provém do campo RT do código-máquina da instrução. Quando o ResDST tem o valor lógico 1, o endereço do registro de destino provém do campo RD. O sinal ALUSource é o sinal de controle do multiplexer M2. Quando este sinal tem o valor lógico 0, o segundo operando da ALU provém do segundo porto de leitura do banco de registros. Quando o sinal tem o valor lógico 1, o segundo operando da ALU provém dos 16 bits menos significativos da instrução, estendidos com sinal para 32 bits. O sinal MEM2REG é o sinal de controle do multiplexer M3. Quando este sinal tem o valor lógico 0, o valor encaminhado para o porto de escrita do banco de registros provém da ALU. Quando tem o valor lógico 1, o valor encaminhado para o porto de escrita do banco de registros provém do barramento de dados de saída da memória externa, da memória de dados externa. O sinal branch é ativado pela unidade de controlo quando está em execução uma instrução branch if equal. O sinal branch é usado em conjunto com a saída 0 da ALU para gerar o sinal de controle do multiplexer M4 e designamos esse sinal por PC Source. Quando este sinal tem o valor lógico 0, o Program Counter vai ser alterado com o valor de PC mais 4. Quando o sinal PC Source tiver o valor lógico 1, o conteúdo do Program Counter vai ser alterado com o resultado produzido pelo somador que calcula o endereço-alvo da instrução de branch. O sinal jump, quando ativo, indica que a instrução em execução é a instrução J. Este sinal controla o multiplexer M5 e quando tem o nível lógico 1, encaminha para o Program Counter o endereço-alvo da instrução J. Para a implementação da unidade de controle principal, temos agora que definir, para cada uma das instruções, o valor lógico que cada um dos sinais de controle deve ter. Nesta tabela, temos na primeira coluna a instrução ou tipo de instrução. Na segunda coluna, o opcode do respectivo código-máquina e nas restantes colunas, os sinais de controlo e respectivos valores.
Nas instruções do tipo R, o opcode tem o valor 0. O sinal RESDST, que controla o multiplexer M1, deve ter o valor lógico 1, de modo a selecionar os 5 bits do campo RD como registro de escrita no banco de registros. O sinal ALU-SRC, que controla o multiplexer M2, deve ter o valor lógico 0, de modo a encaminhar para a segunda entrada da ALU o conteúdo do segundo registro lido do banco de registros, que é o conteúdo do registro codificado no campo RT. O sinal MEM-to-REG, que controla o multiplexer M3, deve ter o valor lógico 0, de modo a encaminhar para o porto de escrita do banco de registros o resultado produzido pela ALU. O sinal RESWRITE é o sinal que habilita a escrita no banco de registros e tem, portanto, que ter o valor lógico 1, de modo a que na próxima transição ativa do sinal de relógio o registro destino seja escrito com o valor presente na entrada de dados do porto de escrita. As instruções do tipo R não acedem à memória e, por isso, os sinais memRead e memWrite têm que estar ambos inativos. Os sinais branch e jump também têm que estar inativos, de modo a encaminhar para a entrada do program counter o valor de PC mais 4. O ALUOP tem que ter o valor 10, de modo a indicar à unidade de controle da ALU que está em execução uma instrução do tipo R. A instrução loadWord tem o opcode 23. Nesta instrução, o registro de destino é codificado no campo RT. Logo, o sinal RESDST deve ter o valor lógico 0. O segundo operando da ALU é o offset da instrução estendido com sinal para 32 bits. O sinal ALU-SRC deve então ter o valor lógico 1. O banco de registros vai ser escrito com a word de 32 bits lida da memória. Por isso, o sinal MEM-to-REG deve ter o valor lógico 1, de modo a encaminhar para o porto de escrita do banco de registros o valor presente no barramento de dados de saída da memória. O sinal de controle RESWRITE tem que ser 1, de modo a permitir a escrita no registro de destino. O sinal memRead tem que ter o valor lógico 1, de modo a ler ou a permitir a leitura da memória da word de 32 bits que está armazenada no endereço presente na sua entrada de endereço e que foi calculado na ALU. O sinal memWrite tem que ter o valor lógico 0. Os sinais branch e jump também têm que estar inativos, de modo a encaminhar para a entrada do program counter o valor de PC mais 4. O sinal ALUOP tem que ter o valor 00, de modo a indicar à unidade de controle da ALU que a operação a realizar é uma soma. A instrução StoreWord tem o opcode 2B. Esta instrução não escreve no banco de registros, pelo que o valor lógico do sinal RESDST é indiferente, ou seja, é don't care. O segundo operando da ALU é o offset da instrução estendido com sinal para 32 bits. O sinal ALU-SRC deve então ter o valor lógico 1. A instrução StoreWord não escreve no banco de registros. Logo, o valor lógico do sinal MEM-to-REG é indiferente. Se a instrução não escreve no banco de registros, o sinal RESWRITE tem que ter obrigatoriamente o valor lógico 0. A instrução escreve na memória o conteúdo do registro codificado no campo RT e que está disponível na saída de dados ReadData2. Por isso, o valor lógico do sinal memWrite deve ser 1 e o valor lógico do sinal memRead deve ser 0.
Os sinais branch e jump também têm que estar inativos, de modo a encaminhar para a entrada do Program Counter o valor de PC mais 4. O ALUOP tem que ter o valor 00, de forma a indicar à unidade de controle da ALU que a operação a realizar na ALU é uma operação de soma. A instrução ADDI tem o opcode 08. Nesta instrução, o registro de destino é codificado no campo RT. Logo, o sinal REGDST deve ter o valor lógico 0. O segundo operando da ALU é o offset da instrução estendido com sinal para 32 bits. O sinal ALU SRC deve então ter o valor lógico 1. O banco de registros vai ser escrito com a word de 32 bits, que é o resultado da soma realizada na ALU. Por isso, o sinal mem.reg deve ter o valor lógico 0, de modo a encaminhar para o porto de escrita do banco de registros o valor presente na saída da ALU. O sinal de controlo RegWrite tem que ser 1, de modo a permitir a escrita no registro de destino. A instrução ADDI não acede à memória e, por isso, os sinais memRead e memWrite têm que estar ambos inativos. Os sinais branch e jump também têm que estar inativos, de modo a encaminhar para a entrada do Program Counter o valor de PC mais 4, exatamente do mesmo modo que em todas as instruções anteriores. O ALUOP tem que ter o valor 00, de modo a indicar à unidade de controlo da ALU que a operação a realizar é uma soma. A instrução branch if equal tem o opcode 04. Esta instrução não escreve no banco de registros, por isso o valor lógico do sinal REGDST é indiferente. O sinal ALU-SRC deve ter o valor lógico 0, de modo a encaminhar para a segunda entrada da ALU o conteúdo do segundo registro lido do banco de registros, que é o conteúdo do registro codificado no campo RT. A instrução não escreve no banco de registros. Logo, o valor lógico do sinal mem.reg é indiferente. Não havendo escrita no banco de registros, o sinal RegWrite tem obrigatoriamente que ter o valor lógico 0. Durante a execução de uma instrução de branch, não há acesso à memória, pelo que os sinais memRead e memWrite têm que estar ambos inativos. O sinal de branch tem que estar ativo, de modo a permitir, em função do valor da saída 0 da ALU, o encaminhamento do endereço-alvo para a entrada do Program Counter. O sinal de jump tem que estar inativo. O ALUOP tem que ter o valor 01, de modo a indicar à unidade de controle da ALU que a operação a realizar na ALU é uma subtração. A instrução SLTI tem o opcode 0A. Nesta instrução, o registro de destino é codificado no campo RT. Logo, o sinal REGDST deve ter o valor lógico 0. O segundo operando da ALU é o offset da instrução estendido com sinal para 32 bits. O sinal ALU-SRC deve então ter o valor lógico 1. O banco de registros vai ser escrito com a word de 32 bits, que é o resultado da operação set if less than realizada na ALU. Por isso, o sinal mem.reg deve ter o valor lógico 0, de modo a encaminhar para o porto de escrita do banco de registros o valor presente na saída da ALU. O sinal de controle RegWrite tem que ser 1, de modo a permitir a escrita no registro de destino. A instrução ADDI não acede à memória e, por isso, os sinais memRead e memWrite têm que estar ambos inativos. Os sinais branch e jump também têm que estar inativos, de modo a encaminhar para a entrada do Program Counter o valor de PC mais 4. O ALUOP tem que ter o valor 1, de modo a indicar à unidade de controle da ALU que a operação a realizar é a operação set if less than. A instrução J
tem o opcode 02. Esta instrução não escreve no banco de registros, nem escreve na memória. Por isso, os sinais ResWrite, memRead e memWrite têm que ter todos o valor lógico 0. A instrução também não usa o resultado calculado na ALU. Por isso, o valor lógico dos sinais de controlo res, dst, ALU, src, mem to res e ALUOP é indiferente. Ou seja, em todos estes sinais, o valor lógico é don't care. O sinal de controle jump tem o valor lógico 1, tornando também irrelevante o valor do sinal de controle branch. O sinal jump, ao ficar com o valor lógico 1, vai encaminhar para a entrada do program counter o endereço-alvo da instrução J, que é calculado a partir dos 26 bits menos significativos da instrução, concatenados com os 4 bits mais significativos do program counter, sendo que os 26 bits menos significativos do código máquina são deslocados à esquerda 2 bits, de que resultam 28, e então concatenados com os 4 bits mais significativos do program counter. E é esse o valor que é encaminhado para a entrada do program counter, de quando a entrada J, a entrada jump, aliás, do multiplexer M5 está a 1. Tal como fizemos para a unidade de controle da ALU, vamos agora ver a implementação em hardware da unidade de controle principal, usando também VHDL. A entidade é constituída por uma entrada de 6 bits, que é o opcode da instrução, e por 9 saídas correspondentes aos sinais de controlo que analisamos no slide anterior. Os sinais da entidade têm os mesmos nomes que são dados no diagrama do datapath. A unidade de controle principal do datapath é um sistema digital combinatório, pelo que pode ser descrita em VHDL por um processo combinatório que vai gerar os 9 sinais de controlo em função da entrada opcode. Tal como fizemos para a unidade de controle da ALU, vamos também usar um case para definir, para cada valor de opcode, o valor lógico dos sinais de saída. Para isso, antes de entrar no case, vamos definir que todos os sinais têm, por defeito, o valor lógico 0 ou 00 no caso do ALUOP. Fazendo essa atribuição por defeito a 0, em cada entrada do case, apenas temos que fazer a atribuição aos sinais que têm um valor lógico diferente de 0 ou diferente de 00 no caso do ALUOP. Com isto, evitamos a ocorrência de latches no processo combinatório e tornamos o código de leitura mais simples. Então, quando o opcode é 0, está em execução uma instrução do tipo R. Os sinais que têm um valor diferente de 0 são o ALUOP, que deve ter o valor 10, o ResDST e o ResWrite. Todos os restantes têm o valor lógico 0 e esse valor é atribuído, como eu disse, fora do case e é o valor por defeito. Quando o opcode tem o valor 23, está em execução a instrução loadWord. Os sinais que têm um valor diferente de 0 são o ALUSource, o mem2res, o memRead e o ResWrite. Quando o opcode tem o valor 2b, está em execução a instrução storeWord. E os sinais que têm um valor diferente de 0 são o ALUSource e o memWrite. Os restantes ou são 0 ou são don't care. Note-se que quando se diz que o valor lógico de um sinal é don't care, isso significa que tanto pode ter o valor lógico 0 como o valor lógico 1. E, portanto, o valor lógico 0 atribuído por defeito fora do case é um valor válido nessa situação. Quando o opcode tem o valor 08,
está em execução a instrução ADDI. E os sinais que têm um valor diferente de 0 são o ALU source e o RAS write. Quando o opcode tem o valor 04, está em execução a instrução branch if equal. Os sinais que têm um valor diferente de 0 são o ALU-op e o branch. O ALU-op a valer 01 e o branch ativo. Os restantes ou são 0 ou são don't care. Quando o opcode tem o valor 0A, está em execução a instrução SLTI. E os sinais que têm um valor diferente de 0 são o ALU-op, com o valor 11, o ALU-source e o RAS write. Quando o opcode tem o valor 02, está em execução a instrução J. E o único sinal ativo é o sinal jump. Todos os outros ou são 0 ou são don't care. Os sinais que controlam o elemento de estado são 0, os que controlam os restantes multiplexers são don't care. Para qualquer outro valor de opcode, a unidade de controlo coloca todos os sinais de controlo com o valor lógico 0, que é o valor atribuído por defeito fora do case. Dessa forma, no nosso datapath simplificado, uma instrução não suportada não altera qualquer registro, nem escreve em qualquer posição de memória.